Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos falar sobre progressão de regime, né? Um tema importante aí que você que vai fazer a prova da Polícia Penal do Estado do Ceará. Então vamos lá, progressão de regime. O que é a progressão de regime? É quando o cara, por exemplo, ele está no regime fechado e ele vai progredir de regime. Sei lá, ele vai para um regime semiaberto. O que não pode acontecer é ele pular do fechado e ir para o aberto. Não pode, tá certo? Ele vai ter que progredir, cumprir as porcentagens, certo? Então, quando se fala em provas de concursos públicos, o que é que você vai ter que memorizar? Memoriza essa tabelinha aqui, ó. Tá, tabela de porcentagem para você, ó. Vou dividir em blocos. Primeiro bloco é o bloco do 16 e 20. Segundo bloco é o bloco do 25 e 30. Terceiro bloco é o bloco do 40 e 60. 40 e 60. E o terceiro bloco é o bloco do 50 e 70. 50 e 70. Aí vamos lá. Bem de boa. Só você botar aqui, ó, primário residente, primário residente, primário residente, primário residente. Então, se o cara for primário e não cometeu crime sem violência ou grave ameaça, ele basta cumprir 16% da pena, que ele vai progredir de regime. Agora, se ele cometeu o crime com violência ou grave ameaça, ele vai ter que cumprir 40% se ele for primário. Se ele for residente, 60%. Então a diferença desse primeiro bloco aqui, ó, para este, é que aqui tem sem violência e aqui é com violência ou grave ameaça, beleza? No terceiro bloco, o que eu tenho? É a galera que cometeu crime hediondo, o equiparado, tá certo? O equiparado. Se for primário, 25%. Ou, mito, troquei aqui, ó. Basta você colocar aqui, ó. É aqui que é sem violência. Então vou colocar aqui de novo. Aqui é com violência, ó. Com violência, me enganei aqui, ó. Com violência ou grave ameaça. O cara tem que cumprir 25 ou 30 se for residente. Aqui não. Aqui é se ele for cometer o crime hediondo ou equiparado. Detalhe aqui, ó, com morte ou sem morte. Sem morte, anota aí, ó, sem morte. Sem morte. Beleza? Agora se ele cometeu crime hediondo ou equiparado e teve morte, aí é diferente. Aqui, ó, esse blocozinho é o bloco com morte. Com morte. Beleza? Com morte. Aqui teve o blocozinho com morte, aqui é o que? Sem morte. Sem morte, certo? Então já memoriza aí, ó, sem violência, com violência, sem morte, com morte. Crime hediondo equiparado, com crime hediondo equiparado, certo? Aí vamos lá, continuando sobre o tema progressão de regime. Quando se fala progressão de regime para a mulher, muda um pouco. O que é? Os requisitos. Primeiro, a mulher não pode ter cometido crime contra filho. Crime de quê? Violência ou grave ameaça. Grave ameaça contra o filho. Não adianta. A mulher vai progredir regime, sei lá, para cuidar do filho. E aí ela cometeu um crime de violência grave ameaça contra o filho? Não dá, né? Requisito, ó, isso aqui é importante. Ele tem que cumprir no mínimo 1/8 da pena. 1/8 da sua pena, certo? E outro requisito é ser primário, no caso é ser primário, bom comportamento, certo? E outra aqui, ó, não integrar a organização criminosa, tá certo? Não integrar a organização criminosa. Então isso aqui é algum dos requisitos para que a mulher tenha uma progressão de regime, né? Progressão de regime aí. Foca aqui no tema. No tema não, nesse dadozinho, ó, ela tem que cumprir 1/8, ó, junto o link, palavra-chave mulher, com o mínimo 1/8 da pena, certo? 1/8 da pena. E essa tabelazinha, ó, leva para você na hora da sua prova.
tá certo? Tabelazinha, ó, 16 e 20. 16 e 20 é o primeiro bloco. Outra, 25 e 30, 25 e 30, outro bloco. E o terceiro, 40 e 60, ó, bloco par. E o outro é o bloco ímpar, 50 e 70, certo? Então tá aí feito toda a porcentagem de progressão de regime, tá certo? Só deixar aqui uma dicasinha. Quando se fala em crime hediondo, o equiparado, eu tenho 3TH, não é? Crime hediondo equiparado. Tráfico, tortura e terrorismo. Quando se falar em tráfico, lembrar que o privilegiado, tráfico privilegiado não é relacionado a crime hediondo, nem equiparado. É o tráfico privilegiado, tá certo? É diferente. O tráfico privilegiado não é hediondo. É um tipo de tráfico, né, que o cara vai reduzir a pena em 1/3 a 1/6 a 2/3, né? Tem redução de 1/6 a 2/3. E fora os outros requisitos, né? O cara tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes, não participar em organização criminosa. Então o cara tem essa redução, tem esse privilégio de cumprir a pena, né? Beleza aí? Então só esse detalhe aqui que o tráfico privilegiado não é crime hediondo, ok? Então finalizando mais uma linha sobre o tema progressão de regime. Tchau, tchau e até as próximas aulas.